maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, quando vem a dor ou a saudade, quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é amor, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Bom dia com Jesus. Amém. Nós estamos a menos de um mês do próximo encontro de pastores, né? O tempo voa. Dia 7 de abril, né? Começa. Dia 7 do mês que entra. E como sempre, as vossas orações é que sustentam tudo aqui, né? Toda essa obra, todo esse ministério. De forma que, desde já, a igreja passa a cooperar de uma maneira objetiva com essa reunião, né? Será na Semana Santa, chamada Semana Santa. Agora, o quarteto vai nos fazer falta, né? O irmão Flávio está trabalhando de uma maneira muito intensiva. Ele me comunicou que só vai poder vir aos domingos. Eu, francamente, estava gostando muito do quarteto, né? Mas eles vão dar um jeitinho, né? Diz que o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? O brasileiro dá um jeitinho. Jeitinho brasileiro, né? Gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre o plebiscito que vai haver sobre as formas de governo. Eu sou por um rei. Um rei justo, que tem o cetro da equidade, né? Não da iniquidade. O profeta diz, melhor um rei justo do que esse parlamento aí, né? E onde tem várias cabeças, então são milhares de ideias, né? De todas as formas, é o povo que vai decidir a forma de governo mesmo, isso não é essa dúvida. Nós vamos ter 3 opções: parlamentarismo, presidencialismo, que é o que nós temos, a república, né? Presidencialismo,
Essa é uma república federativa, né? E a monarquia parlamentar. É um rei que vem, ele é hereditário, né? Vitalício, hereditário. Eles estão dizendo assim que o povo pede rei toda a vida, né? Por isso tem rei Pelé, rei Roberto Carlos, rei da voz, né? Rei do futebol, rei rainha, não sei mais o que. Tem até tênis rainha, parece. Diz que ninguém fala em presidente, nem primeiro-ministro. E por fim o próprio Senhor Jesus Cristo é rei, não é primeiro-ministro nem presidente. Calha bem, né? Calha. Bonito, né? Mas, então o rei é vitalício, ele é hereditário. Essa família real existe para sempre. Mas não é aquele rei que palavra de rei não volta atrás. Aquele rei que quando falava estava falado, né? Isso aí agora já é diferente. É mais uma tradição, né? Talvez fosse até a melhor mesmo. Mas o presidente do parlamentarismo é a mesma coisa do rei, só que é um rei que não é vitalício, né? É um decorativo, um presidente decorativo. Quem vai decidir mesmo é o primeiro-ministro, é o parlamento, com essa vantagem de que pode ser dissolvido em qualquer hora. Em certo sentido é vantagem, em outro sentido não é. Isso é muito... Acho que nós não temos muito que preocupar com isso, não. O que der na cabeça lá, na hora você vota. Não é, irmão Paulo? Eu sou presidencialista. Dos males, o menor. Todos eles estão sem jeito, não há mais jeito para o mundo, não é só para o Brasil. Então a gente, às vezes, pensa no que poderia ser melhor, não é? É deixar como está mesmo, tá bom demais. Porque, em relação ao que vai estar, está um céu ainda. Muito bem. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 21, verso 4 ao 9. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo sempre vai falar contra o rei, contra o presidente, contra o primeiro-ministro, não é? O povo sempre vai falar. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Qual é o pão que eles comiam lá? Maná, não é? Pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Era um tipo de Cristo, né? E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal
e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Te damos graças, ó Pai, porque podemos nos pôr de pé mais uma vez e ouvirmos a Tua palavra, o que já ouvimos nesta manhã, aquelas poucas frases na voz do irmão Branham. E essa leitura seria o suficiente para nunca mais murmurarmos, nunca mais desobedecermos e estarmos com a consciência boa, bem aproveitada diante dos homens e diante do Senhor. Mas como aquele povo disse, nós havemos pecado. Estamos aqui na mesma condição. Não temos que olhar para uma serpente de metal, de bronze, mas temos que olhar para o Calvário, para o Senhor Jesus Cristo, para o Cordeiro sangrento, pois aquela serpente apontava para isto. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vivifica a Tua palavra em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu até tenho uma referência aqui, de 2 Reis, capítulo 18. Isso é boa para os obreiros. É 2 Reis, né? Falei? 2 Reis, capítulo 18. Vamos ver aqui essa referência. Verso 4. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. 2 Reis 18, 4. Vocês querem relacionar aí na sua Bíblia? Logo depois, Israel idolatrou aquela serpente. Começou a queimar incenso para ela. E foi Ezequias, né? Ezequias é que chegou e fez o limpa. Inspirado por Deus, orientado por Deus. Aquilo que ontem era uma salvação, se tornaram um opróbrio, um ídolo dentro de Israel, e tinha que ser quebrado. Às vezes, isso ainda acontece hoje, né? Nós temos de continuar os nossos estudos sobre a revelação das 7 eras. E agora nós vamos começar aqui no parágrafo 51, sobre os pés de bronze da visão de Patmos. Mensagem à visão de Patmos. Pés de bronze. Seus pés semelhantes ao bronze reluzente, como que refinado numa fornalha. O bronze é conhecido por sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa misturar-se com o bronze para temperá-lo. Porém, este bronze que descreve seus pés, os pés de Jesus, na sua cétupla glória, naquela aparição a João, lá em Apocalipse, capítulo 1, tinha pés como de bronze, não é? Então, este bronze que descreve seus pés é ainda mais sobressalente, porque tem resistido à prova do forno ardente. Uma prova que nenhum outro tem resistido, nenhum outro. E isso é exatamente correto.
porque bronze significa juízo divino. O juízo que Deus determinou e trouxe a seu cumprimento. Então, nós vemos Deus no reino animal, no reino vegetal, oliveira, em toda a natureza, como rio da água viva, rocha, pedra de esquina, pedra angular. Nas estrelas, estrela d'alva, estrela da manhã. E agora no reino mineral também, né? Ouro, bronze. De forma que essa Bíblia é realmente, essa natureza é uma Bíblia. E a Bíblia é toda escrita desta forma. Não haveria por que complicar a pregação do Evangelho. Nós chegamos até à conclusão que seria melhor ter menos dom e mais chamada, porque o dom não quer dizer chamada, não quer dizer vocação. Muitos, se não tivessem dons, não tivessem talentos, seriam até salvos, mas por terem dons, não se salvam a si mesmos e nem aos que os ouvem, conforme Paulo recomendou a Timóteo. Tanto aqueles que te ouvem como a ti mesmo será salvo. Então, os dons são dados sem arrependimento. Sem mesmo arrependimento. E sendo assim, o profeta diz, um próprio lobo tem dom. Até o lobo derruba uma galinha do galinheiro, só com o olhar. Eles falam olho de lobo, né? Quando um homem atrai muito pelo olhar, então tem olho de lobo. A serpente também atrai muito pelo olhar. Então, veja como a Bíblia, as Escrituras, são simples. Eles disseram que o irmão Branham é um tipologista. Ele disse, mas como se pode pregar o Evangelho sem tipos? Se toda essa Bíblia é escrita assim? Se Jesus falou sempre dessa forma? Então Jesus Cristo foi um tipologista. É muito importante para nós, para você individualmente, saber que você está no que é simples. E que você é simples. Porque Deus está escondido e revelado em simplicidade. Se você não for simples, não tem como Deus estar em você. Então toda arrogância, petulância, altivez, exclui Deus. Às vezes, simplesmente por uma aparência, por um pouquinho de condição mais que nós temos, nós queremos ser alguma coisa na vida mais importante, não é? Então, a simplicidade é uma característica perfeita do Filho de Deus. Agora, não se pode descansar somente na simplicidade. Bom, eu não incomodo com roupas, ando de qualquer maneira,
Tá certo, tem um tempo que você, vamos dizer, enfeita a roupa. É uma jovem, né? Uma moça jovem, um rapaz. Então, qualquer roupa que você põe, você embeleza a roupa. Mas vai ter um tempo que a roupa é que vai te embelezar. A roupa é que vai te melhorar um pouco. Seu visual, como disse. A menina nova, bonita, não precisa estar muito preocupada com roupa. Um rapaz elegante aí. Ele anda de qualquer jeito, ele é sempre um jovem atraente. Mas quando chega o tempo, passa o tempo, né? As pessoas têm que cuidar mais da roupa, né? O visual. Isso não quer dizer também que não seja simples. Há muitas pessoas que são simples, mas não são humildes. É preciso pensar nisso, irmão, irmã. Às vezes nós temos irmãozinhos e eles sabem que eles são simples, simplesinhos, mas não têm, às vezes, humildade para aceitar certas coisas. E às vezes um outro que parece não ser simples, parece, né? É humilde. E Jesus sempre disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é manso e humilde de corpo, não, de coração, de aparência apenas. Porque nós somos muito humildes, conforme também a hora, de acordo com a conveniência. O ser humano, ele nasce um hipócrita. O ser humano é hipócrita em todos os aspectos. E age de acordo com a conveniência. A pobre criancinha inocente, aí, ela já está agindo de acordo com a conveniência. Então, eu até queria que o irmão Carlos desse um incentivo, assim, né? Para as crianças, as meninas, não copiarem essas meninas e não censurá-las, não falar mal delas, e tê-las como irmãs e eleitas e tudo bem. Mas não copiarem, não se inspirarem nelas, que já estão vestidinhas de saia jeans, apertadinha, rachadinha já. Não se inspirarem nelas, não. Inspira nessas menininhas que estão com as sainhas compridas, rodadinhas. Se inspire nelas. Não se inspire nessas que já estão com a sainha curtinha. Aquela miniatura do que vai ser quando crescer mais, não é? E é bom botar um salzinho desse aí, não é, irmão Carlos? Assim, de acordo com de uma maneira pedagógica, né? Você tem o dom para isso. Um incentivozinho nesse sentido, não é? É muito bom. Mas nós encontramos pessoas tão bem vestidas e não tem um pingo de humildade. Isso aí não deve servir de apoio para outra. Não tem um pingo de humildade, são trapaceiras e está sempre com... Não é? Na verdade, o ser humano é isso, a tendência do ser humano é isso. E agir por conveniência. Vive atrás de conveniências. E essas conveniências sempre complicam e comprometem e coisas assim. E muitas vezes nos deixam desgastados, desmoralizados, autodesmoralizados e coisas assim. Essa é uma verdade. Mas vamos ao fato de que a Bíblia é simples e é encontrada em toda a natureza, como não poderia deixar de ser no reino mineral. E aqui nós estamos destacando o bronze. Acho que ninguém quer uma joia de bronze, não?
um colar de bronze, uma pulseira de bronze. Será que é bonito? É bom? É? Você quer, irmão Paulo? Não. Porém, este bronze que descreve seus pés, estava lá na sétupla glória, sete características de glória, de império, de rei. Você sabe que enquanto Israel tinha Samuel, uma pessoa só, como rei, sacerdote, profeta, ele ia bem melhor. Depois eles quiseram 3 pessoas distintas, né? Aí ficou bem mais custoso. Mas aí então está a sétupla glória, são 7. Sétupla vem de 7, 7 características. E seus pés é ainda mais, veja, seus pés ainda mais sobressalentes, porque tem resistido à prova do forno ardente. Uma prova que nenhum outro tem resistido. Nos seus pés estão todas as virtudes de mulher. Nos seus pés estão todas as virtudes de homem. Por quê? Os seus pés são os suportes do corpo. E além disso, se você andar descalço, pisar em pedrinhas, você está massageando os pés, e você vai ter muito mais saúde, você vai ter menos problema com coluna, você vai ter menos problema com reumatismo, varizes, etc, etc. Inclusive você vai dar descarga. É uma maior inconveniência que existe no mundo é tênis, e que virou um calçado. Já mataram por causa de tênis. E não sei se foi o advogado ou quem foi que disse: vocês são culpados disso, porque vocês fazem a propaganda de uma maneira tão exagerada, tão impregnante. E por isso que o tênis virou isso. E o tênis é o socorro do pobre. A havaiana é o socorro do pobre, mas é isolante. Isola. Seus pés são muito importantes. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Pés ligeiros para dar más notícias. Pés ligeiros para correr e anunciar que o Saul está morto. Pés de amalequita. E assim você pode ampliar, depois quando você deitar e que for olhar para os seus pés, então você começa a lembrar. Faz igual a mim, eu sempre cuidei dos meus pés. Eu tinha uma mocinha na igreja, e eu garoto ainda, e uma vez eu soube que ela ia almoçar lá em casa. Então o que eu fiz? Eu engraxei, pintei os 7 e comprei um par de meias novas. E não tirei o selo da meia, não. E quando ela chegar lá, que era para me ver que eu estava de meia nova com selo ainda. Então ela chegou lá e eu estava de meia só, né? Meia nova, né? Acontece que a meia era tão barata, tão ruim, que rasgou logo também, né? Não aguentou nada. Logo os dedos do pé estavam, né, de fora. Então, os pés, eu não vou virar para o lado de vocês, né, irmãs, porque vocês sabem, né? Não precisa, né? Mas esses pés são tão importantes, né? Pés que caminham para a cozinha, para o fogão, para o berço,
Tem os pés dos trieiros. Pés dos trieiros. Pés dos trieiros era do lavrador, que fazia o trieiro logo cedo, com orvalho, para a lavoura. Pés dos trieiros. E às vezes eles chegavam a engrossar tanto, como eu conheci casos, que a gente calçado andava em certa região do mato com muito mais dificuldade do que aquele irmão mateiro, descalço. Pés grossos. De vez em quando eu também pego o canivete, chegar, senta, põe o pé no toco assim, que tem sempre no fundo do rancho, né? E começa a cortar a unha assim, com canivete. E aquele homem que tinha cheiro de mato, pés grossos, só descalço. Tem uma chiadeira, uma botina chiadeira para vir na cidade assim mesmo. Eles andavam todos desagunçados quando chegavam na cidade. E aquela chiadeira chiando. A gente tirava as borrachinhas dela para fazer violinha. Os meninos não sabem o que é isso. Pegava caco de cuia. Caco de cuia. Você sabe o que é cuia? Sabe? Hã? É. O que é cuia? Um verdadeiro cidadão. Hã? É? Corta no meio? Fez uma cuia. Ele sabe o que é cuia, tá vendo? Vem da cabaça, não é? Vem da cabaça. Então ele pegava um pedacinho de cuia, ela é concha, né? E fazia o cortezinho assim, passava a gominha da chiadeira, da botina, que a gente tirava ali. E então fazia violinha, tim, 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 né? E toca a viola mesmo. Agora hoje, o que vocês sabem, né? Os meninos estão aí no, como é que chama? Videogame, que é a coisa, não tem criatividade. Mas é isso. Pés são muito importantes. Quando você for caminhando para determinados lugares, olha para os seus pés. Pare um pouquinho. Pense. Pense. Lembre-se desses pés. Só isso. Mais nada. Não julgue isto aqui de menos importância. Meninas, meninos, adultos. Vai pensar nos seus pés. Um pouquinho, só isso. Pés divinos, pés divinos, nos divinos. Quem é que canta esse hino? Quem é que canta? A irmã Lucilena que canta? A irmã Lucilena não veio hoje. Veio? Irmã Lucilena? Veio? Não. Hã? Irmão Zé Divino canta também? Quem tem que falar é quem canta. Quem canta que tem que dizer, eu canto. Amém? Eu canto. Quem canta Pés Divino? Monchiliev canta? A voz dele é boa para esse hino. Monchiliev não está também. Está bem. Vamos ver. E isso é exatamente correto. Porque bronze significa juízo divino. O juízo que Deus determinou e trouxe a seu cumprimento. Agora vamos para São João 3, 14, 19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E nesta era, última era, eu diria, porque não crê no seu nome e por isso não quer ser batizado no seu nome. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Aí então agora ele faz referência de Números 21, 8, 9. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Agora, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, outra concordância também, com São João, capítulo 3, verso 14 e 19. Israel havia pecado. Ora, o que se pensa do homem, do povo, em quaisquer jornadas, em quaisquer fases de suas histórias? Pecado. O homem peca como indivíduo e peca como povo. Quando o povo escolhe unanimemente, então o povo está acertando ou está errando? E errar é pecar. Pecar é errar o alvo. Então o povo pecou em escolher tal presidente. O povo pecou. A moça peca ao escolher o seu marido, dependendo muito de como foi a sua escolha, muito especialmente se Deus mostrou tudo para ela. E vice-versa, o homem peca ao escolher a sua mulher, quer dizer, erra o alvo, porque pecar é errar o alvo. Mas, como povo, se enquadra mais para os judeus, Israel. Porque Deus trata Israel como povo, e os gentios é como indivíduo. Por isso que nós estudamos aqui, baseados nos selos, que o corpo de Jesus Cristo não é o corpo físico seu. O seu corpo físico é templo, é casa de Deus, mas não o corpo de Jesus Cristo. Porque o corpo é composto de muitos membros, o corpo é coletivo. Então, se tratando dessa forma, ele trata com o corpo espiritual dele, de sua noiva, que é tirado dentre os gentios. Mas ele trata individualmente, com cada indivíduo. Cada um responde por si. E nós aprendemos que esse dedo não é o corpo. Então, um membro não é o corpo.
ele pertence ao corpo, ele faz parte do corpo. Agora, Israel havia pecado como povo, e havia caído a murmuração, o espírito da murmuração. Satanás, através daquele cavaleiro, do cavalo branco, que conquistou, através da doutrina nicolaíta, socializou o pecado, classificou, pôs uma hierarquia dentro do pecado, a respeito do pecado. Então, eles criaram o pecado social, que é o pecado de ordem moral apenas. O que atinge mais propriamente o adultério, a prostituição. Mas isso foi exatamente uma astúcia do diabo. Um laço de Satanás, para enganar a igreja. Que ela não tendo os pecados que a igreja diz, de vez em quando ela faz uma reforma, agora por último ela tornou fazer outra reforma. Os novos pecados da igreja tal. Então, o indivíduo não cometendo aqueles pecados que a igreja reconhece como pecados, socialmente falando, então sua consciência está boa e pronto, ele vai para o inferno do mesmo jeito. O problema não é salvar a alma do inferno, do destino eterno. O problema é condicionar as pessoas aqui, enquanto elas estão aqui na sociedade. Só isso. Por isso que Jesus disse para eles: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino dos céus. Foi lá embaixo. E lá no Calvário, o ladrão foi para o paraíso. E lá embaixo estava Maria Madalena, samaritana, e toda a gente. Esse é o grande mal nicolaíta. Isso começou lá. Já estava nos fariseus. E o que foi que mais matou lá no deserto? Foi a murmuração. É outra coisa que a gente tem por natureza, é murmurar. É censurar. É falar. Israel havia pecado. O pecado tinha que ser julgado. Não tenha dúvida alguma, o pecado terá que ser julgado. Ele tem que ser julgado. O mais vil pecador entra no reino dos céus, mas com seus pecados julgados. Os seus pecados são julgados aqui. Uma vez julgados, então eles passam pelo cloro de Deus, pelo grande imã de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. E ficam mais altos do que a neve, na linguagem de Isaías. Agora, assim sendo, sabendo que o pecado tem que ser julgado, antes de você pecar, você tem que saber que você vai passar por um julgamento. Assim sendo, Deus mandou a Moisés que pusesse uma serpente ardente na bandeira. Isto quer dizer, no mastro, né? Levantasse a serpente. Para que qualquer um que olhasse a serpente fosse salvo da pena do pecado. Agora vocês notaram que a sentença
o juízo veio de uma forma coletiva, veio para todos. Mas já a salvação era individual mesmo lá. Aquele que olhasse. Já ficou individual, pessoal, para que qualquer um que olhasse a serpente fosse salvo da pena do pecado. Aquela morte causada pela serpente era uma morte por consequência do pecado. Não por consequência dos dias de vida que já tinha vivido, que o certo era o homem viver todos os seus dias, até a suas cãs, não é? Descerem as cãs, até seus cabelos ficarem brancos. Mas o pecado não deixa o homem ficar velho mais. O homem, perde o nome, perde a identificação como homem, como senhor, assim que fica velho. As pessoas dizem, é um velho. E há um desrespeito natural para com os velhos. Se tem uma pessoa idosa no volante, a primeira coisa que o outro faz para recriminá-lo e protestar contra ele é gritar, velho, velha. Aquele velho, aquela velha. Isso aí já mostra o desrespeito que caiu no sangue, no espírito das pessoas. Mas oxalá que aqueles que estão chamando-os de velhos pudessem ficar velhos também. Eles não. Muita gente, a maioria, não ficará velha mais. Grande maioria. Não tem como. Comendo açúcar, tomando refrigerante, cada copo de Coca-Cola que você toma, você está tomando 3 colheres de açúcar refinado. Frango de granja, carne híbrida, começa na mamadeira açúcar. Tudo com açúcar, tudo com sal, com sódio. Não vai ficar velho. Oxalá que você tivesse aí com 50, 60, 70 anos e ainda estivesse comprando briga. Isso seria bom. Sinal que você teve uma longevidade relativa, pelo menos. Mas a menopausa virá aos 22, 23, 25 anos. E logo, uma mulher que passa da menopausa, ela tem que ser chamada de velha já então, também. Tudo a consequência do pecado. Eu não dou conta de falar, mas tem uma menininha aqui que fala. O original não se Hã? Fala, irmão Paulo, para nós. Como que é? O original não se desoniragilha. Vem cá, menina. Essa menininha de amarelo aí. É. Como é que é? O pecado? Pecado. Não se desolinariza. Obrigado.
Mas o original, eu não dou conta de falar, como é que eu falo agora? Fala aqui pra mim. O original não. Se desi... Fala aí, irmão Paulo. É difícil. Vem cá, irmão Paulo. Vem cá, passa lá. Vamos ver. Desoriginalizou. Desoriginalizou. O pecado não se desoriginaliza. Original, fala. O original não se desoriginaliza. Isso. Por isso que é bom ser novo, tá vendo? Você é velho, irmão. Moisés, você fala? Você fala, Moisés? Não? Fala para nós aí, vamos ver. Não, fica parecendo brincadeira, mas isso grava. É bom para gravar. É o tal negócio, agora ficou difícil. Porque é o caso do sobrenome do noivo alemão aqui, que é língua estranha pura, viu? Língua estranha pura, o noivo casou sexta-feira aqui, um dos noivos. Bom, eu tenho que falar isso aqui. Espera aí. O original nunca se desoriginalizou. E nunca se desoriginalizará. Mas, sim, eles desoriginalizaram o original. O alimento original. Eu vou mudar o termo, foi pervertido. E tudo isso é o pecado. O irmão Brando, ele não ficou assim pregando sobre alimentos, sobre isso. Ele entra nas coisas assim e segue em frente. Mas é um tipo verdadeiro do espiritual. Rapaz, vocês não vão muito longe comendo frango de granja, não. Essa carne vermelha aí com hormônio. Não vai não. E essa açucarada, essa doçaiada, essa coiseira toda, não vai não. Às vezes então um velho, como amigos meus, não troca por determinados jovens. Não se trocam. Porque foram criados com rapadura, pé de boi original, que nunca se desoriginalizou. Diz de novo? Não, eu não falo agora porque... Não falo porque eu não quero. Aleluia, glória a Deus. É bom, não é, irmãos? Vamos lá. Mas vamos assim, pensar nisso. Foi mudada a coisa. É mudado. O leite está mudado. Tem um amigo meu que vende leite, você joga um anzolzinho lá dentro do latão dele, você pega piaba, lambari, bagre. Tudo. E isso, o que vai causar? O enfraquecimento. Deus não quer que o homem peca, se entrega ao pecado, não é porque ele vai desmaiar com isso, não. É para o homem ter saúde, ter vida. Às vezes um filho não entende porque que um pai senta com ele e fala, meu filho não é assim, não é, e coisa e tal. O filho não entende que o pai está querendo é o bem do filho. Lhe dando orientações. É isso que a gente recebe de Deus. Ele quer que os seus dias sejam longos e que bem te vá.
Quer dizer, honra o teu pai e tua mãe, para que tenha muitos dias na terra. A coisa é essa mesmo. Mas vamos lá adiante. A serpente ardente na haste simbolizava o pecado desde o jardim do Éden. Não era só ali, não. Onde a serpente enganou a Eva, fazendo-a cometer pecado. O pecado limitou a vida. Eles tinham que viver ininterruptamente. Mas diminui. O irmão Branham diz aqui, ó, nós temos uma alma, uma consciência, que pode nos dizer o que está errado, o que está certo. E se você continua com sua alma dizendo que aquilo está errado, e você sabe que está, sabe o que vai acontecer? Os seus dias vão ser diminuídos. Você vai viver muito menos. E o Senhor te recolhe. O irmão Branham deu exemplos disso. O bronze fala de juízo, como é evidente no altar ardente. O altar, por que o altar era de bronze? Por quê? Justamente no altar ardente, onde a pena do pecado foi encontrada no sacrifício sobre o altar. Quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele deteve a chuva e os céus chegaram a ser como bronze. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente na haste representava que o pecado já havia sido julgado, porque havia sido feito de bronze, mostrando que o juízo divino já havia caído sobre o pecado. É interessante, é muito profundo, simples. Então, qualquer que olhava a serpente na haste, aceitando o significado dela, aceitando o significado do sacrifício de Jesus. Porque se você crê em purgatório depois da morte, você não aceitou o significado da morte de Jesus Cristo. Se a pessoa crê em reencarnação, ela não aceita o significado real da morte de Jesus Cristo. Aceitando o significado real dela. Então, se você olhasse, mesmo ferido pelo diabo, pela serpente, uns é ferido por espírito de adultério, outros é de fumar, outro é de beber, outro é de mentir, outro é de roubar, outro é disso, outro é daquilo. Mas o veneno é o mesmo. Outro é de falar demais. Essa mesma Bíblia que condena uma coisa, condena falar da vida alheia, maldizer, murmurar. Essa Bíblia diz que os murmuradores, os maledicentes, não entram no reino dos céus. Olha, entra na sociedade, entra na igreja, mas não entra no reino dos céus. Então é melhor olhar o pecado por todos os seus ângulos. O veneno é o mesmo, a cobra é a mesma. Então tem que aceitar o significado desse sacrifício. E aquele que olhava aceitando o significado, era curado, porque isto era a obra ou a salvação do Senhor.
A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio efetuar na terra. Ele foi feito carne para que pudesse tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. O fundamento do altar do sacrifício era de bronze maciço. O fundamento do altar do sacrifício era de bronze maciço, tipificando o cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. O juízo já havia caído sobre ele quando ainda não havia pecadores aqui na terra. A salvação depende inteiramente do Senhor. É do Senhor que ela depende. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus. Ele sofreu, o justo pelos injustos. Tu és digno, Cordeiro de Deus, porque tu nos tens redimido por teu próprio sangue. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Ele sofreu como nenhum homem jamais tem sofrido. Mesmo antes da cruz, ele havia derramado em seu suor grandes gotas de sangue na intensa agonia da dura prova que vinha. O sangue se separou em suas veias. Veja isto em Lucas 22, verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Porém, algum dia, aqueles pés de bronze pousarão sobre a terra novamente, e com perfeição e retidão julgará toda a humanidade, e não haverá maneira de escapar desse juízo. Não. Só hoje, se você olhar, reconhecendo o real significado daquilo, não haverá mudança daquele juízo, nem tampouco haverá abrandamento. Nós estudamos domingo passado, que aqueles olhos aí estavam chorando, pedindo para você arrepender, volta, arrependa-te. Mas logo aqueles olhos serão diferentes, serão de juiz. Logo esses pés representará juízo. Não haverá abrandamento. Ele não se comoverá com choro, com lágrimas, com explicações, com justificativas. Ah, foi meu marido, foi minha mulher, foi o pastor, foi o diácono, foi a mulher do diácono, foi o órgão, foi a guitarra, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Nada disso vai justificar lá em cima, naquela hora. Nada. Como que pode um filho de Deus perder essa condição de salvação? Porque ficou escandalizado. Escandalizado. Tem um barulho num banco aqui que está me perturbando. Escandalizado. Tropeçou na pedra de tropeço. E aí então o pastor tem que chegar: não, irmão, vamos para o céu, irmão. Não deixa de ir para o céu por causa de mim, não, irmão. Não, irmão, não deixa de ir para o céu por causa de mim, não. Vamos, irmãzinha, vamos para o céu, vamos para o céu. Não haverá nenhum abrandamento. Não importa o quanto você chore, não importa o quanto você justifique, não importa o quanto você acuse a outros,
Não importa, você terá que enfrentar aquele julgamento do bronze. Porque qual seria o seu sofrimento hoje na terra? O que você poderia sofrer? A não ser dentro da própria igreja e consigo mesma, consigo mesmo. Então o que vai acontecer? Aquele que é injusto será mais injusto ainda, fará mais injustiça. Aquele que é sujo será mais sujo ainda. Foi o que nós ouvimos sexta-feira aqui no casamento. Se o rapaz, a moça, tem um namoro sujo, pode saber, aquele casamento vai sujar cada vez mais. Porque quem é sujo, suja-se mais ainda. Atravessou a linha da misericórdia, o céu ficou de bronze. O que é que está acontecendo? Estamos vivendo uma hora de juízo, juízo temporário sobre a terra. Dificilmente as pessoas se emocionam com a palavra de Deus, com a oferta da graça, com o hino da graça. Mas oxalá que tarde demais, não venhas encontrar sentido no hino da graça, como lá no navio Titanic, quando ele ia afundando e mudaram a música. Quando o hino da graça tomou sentido para aqueles que estavam naquele navio, bebendo, fumando, em toda a orgia, era tarde demais quando o hino da graça foi lembrado. O ser imutável não poderá então, naquela ocasião, porque nunca o tem feito e nunca o fará. Ele é imutável. Ele não muda na hora de seus eventos. Quando ele está atuando como advogado, ele é advogado. Mas quando ele está atuando como juiz, ele é juiz. Ele não vai se comover com lágrimas, com queixas, com lamentações. Então, para que isso? Vamos ser realistas. Aqueles pés de bronze destruirão ao inimigo, destruirão o anticristo, vão destruir a besta, a imagem de todo aquele que for abominável à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome somente para corromper seu brilho, e os destruirá juntamente como anticristo. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais estarão ali, perdidos, tarde demais. A morte, o inferno e a tumba estarão ali, sim, estarão. Porque quando ele vier, os livros serão abertos. Então é quando aparecerá a igreja morna, a mulher morna, o homem morno, indiferente. Ele está falando, não se vista assim, não se faça assim. Explique, mostre, explique hoje, mas explique naquele dia lá. Ali então estarão as 5 virgens nécias. Ele separará, é Mateus 25, né? Ele separará as ovelhas dos cabritos. Quando ele vier, tomará posse do reino, porque ele é rei.
porque Ele pertence, e com Ele virão os milhares de milhares, sua noiva que vem para assistir-lhe. Oh, glória! Oh, é agora ou nunca, irmão. Irmã, é agora ou nunca, se você deixar passar. Arrependam-se antes que seja demasiadamente tarde. Despertem dentre os mortos e busquem a Deus para serem cheios de seu Espírito, ou perderás a vida eterna. Faça-o enquanto há tempo. É um apelo dramático, né? Um apelo dramático. Fiquemos de pé. Vamos fazer o seguinte: toda a igreja vai orar, toda a igreja, com o pastor Elias, mas você vai orar com ele também, em voz alta. Senhor nosso Deus, temos encostado em Tua palavra nesse dia, como João encostou naquele dia, Senhor. Ó Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está na Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, temos sido abençoados. Ó Deus, o Senhor é capaz de nos abençoar, confirme ela nos nossos corações, curando os enfermos, enchendo com o poder vivificador da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor confirme Tuas bênçãos sobre nós, Senhor, com esta palavra que acabamos de ouvir, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente o outro, irmãos, volte crendo no poder da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. 5h30 tem início com um programa de rádio, né? E logo às 18 horas, o grande culto de bênçãos. Tenho de ti, ó